Nessa segunda aula sobre cálculo de variações, vamos ver a condição de segunda ordem. Temos em tela aí o problema básico do cálculo de variações, é encontrar a função de classe C1 no intervalo AB, que maximiza a integral nesse intervalo de uma função que depende do tempo, da função x de t e de sua derivada x ponto de t, dada uma condição inicial e uma condição terminal. O que nós vimos na aula passada foi o seguinte: nós tomamos uma solução designada por x estrela e consideramos uma perturbação dessa solução, que é justamente o x estrela mais o escalar lambda, que está numa vizinhança do zero, vezes um desvio admissível h. Essa era a função g de lambda. Nós calculamos lá também, na aula anterior, a derivada dessa função g com relação a lambda, aplicando a regra de Leibniz. Porque, por construção, essa função g vai ter um máximo local no ponto lambda igual a zero. E como temos as condições de diferenciabilidade da função g garantidas, o ponto lambda igual a zero vai ser um ponto crítico. Agora, a gente vai querer analisar a segunda derivada de g no ponto zero. E a gente quer mostrar aqui sob que condições suficientes essa derivada será negativa. Então, nós temos a derivada de g com relação a lambda, e para derivar mais uma vez, a gente tem que supor que a função f, o integrando, é suficientemente diferenciável para que a integral dessa função seja diferenciável. Para isso, a gente tem de supor que a função f é de classe C2 nas variáveis 2 e 3, ou seja, na variável que é relativa à função x e na terceira variável, que é aquela relativa à derivada dessa função x. Sabendo a expressão para a derivada de g com relação a lambda, a gente pode derivar de novo. Evidentemente, a gente vai aplicar mais uma vez a regra de Leibniz. Eu separei as componentes do integrando em duas partes, a parte azul e a parte verde. Já sabemos a fórmula para a derivada de g com relação a lambda. O que a gente vai fazer agora é derivar essa expressão com relação a lambda de novo e aplicando mais uma vez a regra de Leibniz, como os limites de integração são constantes, a gente pode simplesmente passar a diferenciação com relação a lambda para dentro da integral. Portanto, a gente vai diferenciar essa parte azul primeiro com relação a lambda e depois a parte verde. Separamos a parte azul primeiro, derivando com relação a lambda. Lambda aparece na segunda variável e na terceira variável. Então, a gente tem que derivar pela regra da cadeia a derivada de f em relação a x, mais uma vez em relação a x, e multiplicar por h, que é a derivada dessa componente com relação a lambda. Isso vai me dar esse termo que está aqui embaixo, mais a derivada de f em relação a x com relação, derivar essa derivada com relação a x ponto, que é esse aqui, multiplicando pela derivada do que está dentro com relação a lambda, que é h ponto, que aparece multiplicando o h que está aqui, portanto, h ponto vezes h. Raciocínio similar, a gente aplica para a derivada que está marcada com a cor verde. Assim, a gente tem a segunda derivada de g com relação a lambda. Lembrando, obviamente, que essas derivadas estão avaliadas no ponto em questão, que é t, x estrela de t mais lambda h de t, e x estrela ponto de t mais lambda h ponto de t. A gente apenas omitiu esses argumentos para não ficar uma expressão muito grande, mas a gente tem que entender que a segunda derivada de g com relação a lambda é a integral de toda essa expressão, em azul mais verde, sendo que as derivadas estão avaliadas nesse ponto aqui. No ponto zero,
a gente vai ter exatamente essa expressão, só que esses termos vão sumir, porque esse aqui vai ser zero, porque lambda é zero. Tá? Então, essa expressão que está aqui embaixo, G duas linhas no ponto zero, embora ela seja uma cópia da expressão que está aqui em cima, a diferença é que essa expressão aqui embaixo é avaliada somente no ponto t, x estrela de t, e x estrela ponto de t, e não na perturbação, ela é avaliada na solução do problema. E como lambda igual a zero é um ponto de máximo local da função g, a gente precisa que essa integral seja menor que zero. O que a gente quer encontrar é uma condição suficiente para que isso aconteça. Ora, se nós considerarmos a matriz hessiana da função f, é uma matriz 3×3, porque são 3 variáveis. Nós temos aqui na primeira linha as derivadas segundas sempre com relação a t, na segunda linha as derivadas segundas sempre com relação a x, e na terceira sempre com relação a x ponto. Como a função f é de classe C2, essa matriz vai ser simétrica, se nós supusermos que é C2 em todos os seus argumentos. Mas a gente nem precisa supor que é C2 em todos os seus argumentos. A gente vai precisar considerar somente essa parcela da matriz hessiana, aquela relativa às derivadas com relação a x e x ponto. Vamos, portanto, particionar essa matriz. Porque a condição que a gente quer verificar, ou quer impor, a condição suficiente para que G duas linhas de zero seja negativa, é que essa expressão aqui dentro seja negativa. Para qualquer perturbação, para qualquer desvio admissível H. Ora, os termos que aparecem nessa expressão são apenas os termos que aparecem neste bloco inferior da matriz hessiana, nesse bloco aqui. Então, se nós supusermos que a função f é de classe C2 nesses argumentos x e x ponto, então, esse bloco será uma matriz simétrica. Se o teorema de Schwarz, as derivadas cruzadas serão iguais. O que fizemos aqui, portanto, foi particionar a matriz hessiana de f em blocos. As dimensões são claras. O primeiro bloco, H11, é uma matriz 1 por 1, porque é essa daqui. O bloco H12 é uma matriz 1 por 2. O bloco H21 é uma matriz 2 por 1. E o HX ponto, XX ponto, que é o 2, 2, é uma matriz 2 por 2. Essa matriz que está aqui. Podemos observar, portanto, que o integrando nada mais é do que uma forma quadrática do bloco x ponto da matriz hessiana de f. Uma forma quadrática expandida num vetor que é o vetor do desvio e de sua derivada. Logo, uma condição suficiente para que o ponto crítico seja de máximo local é que o bloco HX ponto seja uma matriz definida negativa, ou pelo menos semi-definida negativa. Essa é a condição suficiente que a gente procurava. Vamos aplicar, portanto, o que vimos nessa aula ao problema de Ramsey que analisamos na aula passada. O problema, vocês vão lembrar, é esse que está na tela. O integrando, que designamos pela letra φ maiúscula, é o logaritmo de k menos k ponto. Já calculamos as derivadas de φ com relação a k e k ponto. Calculando as derivadas, temos essa matriz. Podemos observar que é um fator comum a todos os elementos dessa matriz, que é menos 1 sobre k menos k ponto ao quadrado, que é diferente de zero, um conjunto de medida total. E o que resta é a matriz 1 menos 1, menos 1, 1.
Seja, portanto, V um vetor em R2 diferente do vetor nulo. E consideremos a forma quadrática dessa matriz no vetor V1, V2. A forma quadrática a gente vai resolver da seguinte maneira. Primeiro, essa operação algébrica da matriz vezes o vetor coluna V1, V2. Vai dar exatamente V1 menos V2 e menos V1 mais V2, que é esse vetor que está bem aqui. E depois, fazemos o produto desses dois vetores, é V1 vezes o primeiro termo, V1 menos V2, mais V2 vezes o segundo elemento, que é menos V1 mais V2. Desenvolvendo essa expressão, temos um quadrado perfeito, V1 menos V2 ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. Portanto, a forma quadrática do bloco x ponto, no vetor V, é sempre menor ou igual a zero, ou seja, esse bloco, essa matriz hx ponto, é uma matriz semidefinida negativa e, portanto, a gente pode garantir que a solução é de máximo local, no sentido fraco, não no sentido estrito. Na próxima aula, veremos o caso de horizonte infinito.